Ixi, é sério isso? Hoje eu tô trazendo podcast pra você do Deixe Quieto, uma coisa massa. Política e futebol. Se discute? Você discute? Acha que não deve discutir? Pois é isso que eu vou conversar com você. Então, Severinho, chama a vinheta! Eita, vamos lá, vamos lá. Eu tava conversando, eu e Severinho. Conhece Severinho? É, Severinho. É o crânio que eu achei na Praça Augusto Severo, por isso o nome Severinho. Ele tava lá enterrado, lá naquela reforma. Sabe aquela reforma da Praça Centenária, da Praça da República? Aquela que foi um dos maiores símbolos do nosso desenvolvimento moderno. Pois é, foi lá que eu achei a caveirinha. E aí eu trouxe, e agora ele é meu companheiro aqui no Deixe Quieto, aqui no Estudioso. Ei, por falar nisso, você já se inscreveu aqui? Tá vendo aqui o frango? O frango, se inscreva, curte, coloca o sinalzinho aqui e o frango no pote. Sabe por que tá aqui? Porque valoriza o Deixe Quieto. Ele nos apoia, juntamente com a cervejaria RAF. E ó, só tá aqui porque eu gosto do produto. Só tá aqui porque eu acho que vale eu e a equipe que consumimos os dois serviços e os dois produtos. Então se toque. Mas vamos lá, caminhando no caminho das políticas e do futebol. Olha só, toda vida que a gente diz que eu não discuto política nem futebol, você sabe que você está sendo um pouco alienado, né? Você está querendo dizer, querendo achar que não se envolve em situações, que cada um tem sua opinião e por causa disso é de boa porque é melhor do que evitar atrito, confusão e problema. Não é bem assim não, viu? Não é porque você discorda do outro que você tem que brigar, mas que a gente tem que discordar, que nós temos que conversar, que nós temos que dialogar para que a gente possa chegar a determinadas conclusões, para que a gente consiga fazer com que os outros que são pagos para trabalhar para a gente efetivamente trabalhem e não só suguem do Estado com 3 meses de férias, com 13º, quartos e ajudas paletós, ajudas isso e ajudas aquilo. Essa que é a questão. Não é porque o Estado é quebrado, fudido e lascado. É simplesmente porque são privilégios, enquanto outras pessoas que trabalham muito mais e têm profissões tão importantes quanto não recebem. Não tem a mesma valorização e a mesma perspectiva. Essa questão de hoje em dia, a gente dizer que a escola é ideologizada, que existe ideologia de gênero, existe ideologia disso, daquilo, você tem que estar ligado, rapaz. Olha só, ideologia é toda forma de pensamento. Ideologia é toda estruturação de conhecimento. Ideologia é aquilo que justifica e explica a família, o Estado, a sociedade. Então, tudo tem ideologia. Você não acha que uma sala de aula não tem ideologia, seja na aula de matemática ou de história. Normalmente as pessoas não sabem o que é ideologia e se sentem afetadas quando alguém discorda desse posicionamento. A maior parte delas não quer nem ouvir o outro. A maior parte delas só senta para brigar e não para fazer inclusive uma autoanálise sobre o que faz. Isso é política. Isso é política porque as nossas relações sociais, elas são políticas. As nossas relações familiares, elas são políticas. Porque toda relação humana envolve poder, envolve hierarquia. Isso vai da roupa que você veste, passando por uma farda, o carro que você tem, ou até mesmo a maneira que você se comporta com o outro. Tudo isso é política. Não existe ser humano apolitizado. Essa ideia de você achar que é apolitizado foi uma forma que inventaram ideológica para impedir que você questione, para impedir que você pense um pouco sobre como o discurso do outro ele pode ser encaminhador para lhe mentir, para lhe enganar, para lhe seduzir, para lhe convencer. O discurso do padre, ele é ideológico. O discurso do professor é ideológico. Seja ele de história, seja ele de matemática, ou seja ele de química. Ideologia é presente no nosso cotidiano. Eu acho que até no momento que a gente já começa a nascer. Não acaba nasceu, pariu, eita porra, nasceu, saiu. Já é um elemento de relação ideológica entre o médico e você, entre o médico e os seus pais, entre você e seus pais. É hierarquia. É relação de poder, é significado, é ideia de verdade. Então tudo isso é ideologia. A Igreja Católica é tão ideológica quanto a Igreja Evangélica. O socialismo é tão ideológico quanto o capitalismo. A universidade pública é tão ideológica quanto a universidade privada. A gente só tem que identificar como essa ideologia é usada, como ela é estruturada. Mas tudo é ideológico
e tudo é política. Não há nada que não seja política. Do flanelinha que guarda seu carro e ainda cobra por estar ali 2 contos para você deixar o seu carro, que ele substitui o Estado. Já parou para perceber nisso? O flanelinha, ele substitui o Estado. Ele dá ordem, ele organiza o trânsito e ele ainda dá segurança à propriedade privada em troca de um valor. E não dê, não. Essa ideia de você achar simplesmente que aquele cara tá lá porque é um meio de vida e é melhor ele estar lá do que roubando, não discuto essa questão, você esquece que ele só tá lá porque o Estado é ausente. O poder do Estado é ausente. Então, toda vida que você tem a ausência do Estado, você tem o quê? A substituição desse poder por outros poderes. Seja o flanelinha, seja o traficante, seja o coronel lá no início do século XX no Brasil, no país inteiro. Percebeu? Não existe vacância no poder. Não existe vacância no poder. O poder é epitelial, o poder se espalha por todos os lugares, o poder está em todos os lugares, na faixa de pedestre que ninguém obedece, no sinal de trânsito que o cara corta, que o cara fura. Entendeu? Na academia que você está me escutando agora, existe hierarquia, existe poder, existe política. Seja no banheiro feminino, no banheiro masculino, na maneira que você se refere ao professor, na hierarquia que tem no cara que faz a limpeza, no cara que está lá tentando organizar o estacionamento, é política. São macropolíticas, micropolíticas, mas existe política em todo canto. E se existe política, também existe corrupção. A corrupção não é só do agente público. A corrupção também parte de você, que suborna o agente público. Ou você achou que não? É só o cara que pede o suborno que ele é corrupto. Você que fez o suborno, você que ofereceu o suborno, não. Isso é discutir política. Isso é conversar política. Você sabia, você já parou para refletir, que talvez a sociedade civil, ela não precisa ter necessariamente um encaminhamento de direita ou de esquerda? Você já parou para perceber que ser politizado é organizar a sociedade civil para que o Estado funcione, para que a sociedade organize, para que a própria sociedade se pense e se estruture de maneira melhor? Isso é política. E ela é feita por mim. Ela é feita por você. Ela é feita por todos nós que estamos na parada de ônibus, na sala de aula, que estamos no supermercado, que estamos no trânsito. Todos nós somos agentes políticos. Todos nós, potencialmente, podemos ser corruptos. Não é só aquele que tem o poder do Estado, mas o Estado tá lá. Quem é que corrompe o Estado? É quem? Como isso acontece? Por que acontece? Você acha que quando você estaciona o seu carro lindo e maravilhoso num local que não deveria estacionar, como uma faixa de pedestre, ou um local de passagem de cadeirante, você não é corrupto? Você acha que a corrupção só é envolvida em dinheiro? Isso é discutir política. Isso é que nos falta. A organização da sociedade civil ela é fundamental, porque ela não precisa estar vinculada a partidos políticos. A sociedade civil não está necessariamente vinculada à direita ou à esquerda. Ela está organizada para que o funcionário público, ela está organizada para que o vereador, o deputado, o policial, o bombeiro, todos aqueles que são pagos para organizar e estruturar o Estado, cumpram o seu dever. Não me interessa se o presidente é Lula, se o presidente é Bolsonaro, contanto que eles executem aquilo que eles disseram que iam executar e o Congresso Nacional contribua com isso, tá de boa. Se ele é homem, branco, hétero, homossexual, cis, trans, branco, preto, azul, não me interessa. É isso que a gente tem que parar, porque à medida que a gente não discute política, nós deixamos que outros discutam. E você, quando permite que isso aconteça, você faz com que o outro tome decisões no seu lugar. Ele leve você, ele encaminhe você e muitas vezes nem pergunta a você se é isso que você quer para sua cidade, se é isso que você quer para o seu país, que é isso que você quer para o seu bairro. Por isso discutir política é importante, não é brigar, não é eu me posicionar ao lado da direita ou ao lado da esquerda e simplesmente me encaminhar. Quem tem que fazer isso são os políticos, quem tem que fazer isso são os partidos políticos. O cara que normalmente diz, a pessoa que normalmente diz que não discute política, é o cara que também diz que não discute futebol. Parasse para reparar, parasse para pensar. Rapaz, discutir futebol também é importante. Porque os times de futebol são formados a partir de condições sociais, políticas e históricas.
Você já parou para saber ou tentar desconfiar da onde veio o ABC e América aqui na cidade do Natal, capital norte rio-grandense? Onde eles nasceram? Os bairros que nasceram? As pessoas que os compuseram? O que é que ele significa até os dias de hoje? Ser americano ou ser abecedista é como ser flamenguista e ser fluminense. É como você ser Real Madrid e você ser Barcelona. Esses times, eles estão associados a conceitos políticos, a conceitos sociais. Muitas vezes, quando nós fazemos parte de torcidas organizadas, nós não paramos para perceber que o membro da torcida organizada, ele tem gênero, condição social, condição intelectual e de como ele lida com o futebol como uma forma de descarregar seus medos, raivas, frustrações. É o palavrão, é o time de futebol que você coloca lá a sua camisa, a bandeira do time e age de maneira quase religiosa, gritando, falando, berrando, se identificando. Isso é discutir. Isso é entender. Isso é compreender. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez, eu sabia que meu pai era americano, mas meu pai morreu muito cedo. Eu não tinha conhecimento sobre essas questões. Eu dizia que era americano porque minha mãe dizia que meu pai era americano e eu queria ser como meu pai. E aí um dia eu tava num aulão lá no shopping, no Praia Shopping, com outros amigos, e nós fizemos um aulão massa. Fechamos todas as salas do cinema. Isso já tem muitos e muitos anos. E nós demos aula, fazendo um rodízio entre os professores, na sala do cinema que havia no Praia Shopping. Quando a aula terminou, eu conversei com a gerente do cinema e nada mais natural, depois de um final de semana com mais de 1.400 alunos, no sábado e no domingo, lotando todas as salas, que ela me deixasse ficar para assistir os filmes que eu quisesse. Eu ia fazer de todo jeito, sabe? Tem uma coisa que eu acho massa, é você chegar no cinema. Na época que eu fazia isso, de 1h30 da tarde, e só sair de 10 da noite de uma sala para outra. Quando o cinema era mais barato, quando não exploravam tanto a gente, quando o cinema não era um espaço necessariamente de exclusão social e financeira. Porque, olha, para pagar cinema hoje, o cara tem que ter muito dinheiro. O cara para comer uma pipoca e tomar água, tem que pagar muito dinheiro. O cara para estar na sala do cinema, tem que pagar muito dinheiro. Eu acho que tudo a gente precisa de muito dinheiro para fazer. Nessa época, eu nem achava que era tão caro assim. E aí eu fiquei direto para assistir o cinema, e um amigo meu, professor Wellington Albano, americano doente, professor de história lá de várias escolas, né? Foi um dos caras que mais me ajudou, contribuiu quando eu estava lá começando a dar aula, começando a ser professor. E o Wellington disse: "Ei, tu é americano, né?" Eu disse: "É." "Então fica aí, porque mais tarde eu passo aqui com meu irmão e meu cunhado e a gente vai tudo pra assistir o jogo do ABC e do América lá no Frasqueirão." Menino, eu me senti aquele programa masculino, machão, fodão. Aquela ideia de masculinidade, de vários homens irem assistir jogo lá no campo de futebol, aquela coisa assim homogênea. E eu não tinha camisa do América, né? Eu nem tinha lembrado o diabo dessa camisa do América. Aí o que foi que eu fiz? Fui lá na Sport Master, bati na porta de vidro e pedi pra doidinha abrir, pra eu arrumar, pra eu comprar uma camisa do América, que foi caro, viu? E eu só usei uma vez, porque até hoje ela me espinha. Não, usei 2 vezes. Até hoje ela me espinha, eu fico me coçando com aquela camisa. Eu já botei uma camisa por baixo, botei ela por cima, mas ela fica ralando no meu pescoço. Eu não sei o que diabo é isso, não. E eu fui. Tem muita história pra contar disso. Mas a ideia é que quando eu cheguei lá, no Frasqueirão, me sentindo aquela coisa massa, gigantesca, fodona, com todo mundo homogêneo, assisti o jogo. Primeiro, eu achei uma merda. Depois aprendi muitos palavrões novos. Depois você descarrega muitas energias. Tem um negócio lá que eu achei legal, né? Que parece que eu tava lá em cima, que o Edson, olha, é melhor a gente ficar aqui em cima, porque lá em cima, lá embaixo às vezes tem pau, e a polícia passa, não sei o que, tá? Eu disse, menino, eu vim pra um negócio desse pra apanhar, né? Fiquei lá em cima. E aí houve exatamente o que o Wellington disse, né? Tô dizendo que eu acho que foi. A polícia passou e alguém cuspiu a polícia. Diga aí, doido, qual é a lógica do caba cuspir a polícia? E aí, resultado,
pega e pau, né? A polícia se virou, pega e reada. E de repente a torcida do América, em conjunto, em uníssono, aquela coisa assim que parecia uma oração muçulmana, começou a gritar e a pular. Todo mundo em conjunto. Eu nunca pensei em ver um negócio daquele. Pulando e gritando: polícia, respeita o torcedor. Polícia, respeita o torcedor. E eu pulando e gritando: polícia, respeita o torcedor. Eu achei foda. Eu achei muito massa. Eu achei um negócio muito interessante essa lógica. Mas o que eu quero contar é que no outro dia eu levei meu carro para trocar o óleo e some, eu vou botar essa camisa do América de novo. E fui passear no supermercado que ficava em frente ao local em que eu trocava o óleo. Cheguei lá pra passear. Eu adoro passar em supermercado. Passar no supermercado é a coisa mais linda do mundo. O cara olha os produtos, vê de que ele é feito, os preços, comenta, experimenta. Olha, experimento que eu digo depois de pagar, viu? Eu não roubo comida, não. Professor de história rouba comida no Nordestão. Não é assim. Mas eu achei massa, sabe? Aí o que foi que aconteceu? Eu caminhando, chegou um cara, altão, grandão, com o menino no colo, e disse: ei, irmão, tu tava lá no jogo ontem, foi? E eu achei aquela relação massa. Eu disse: tava sim. Aí o cara olhou pra mim e disse assim: bicho, tu viu aquele juiz, aquele galado, fela da puta, filho de uma rapariga, como é que ele tava roubando, mentindo, não foi jogo, eu tava quase voando em cima do pescoço daquele cara pra estourar a cabeça dele. Isso ele já tava gritando. E eu: caralho, como é que pode? O bicho tá alterado de jeito por causa de um time de futebol, com um cabo que ganha milhares de reais, enquanto eu tava lá, levando reada da polícia. Respeita o torcedor, polícia, respeita o torcedor, polícia, respeita o torcedor. Juro por Deus, até hoje, eu não consigo entender como alguém se envolve tanto ao ponto de se alterar com o negócio de um jogo de futebol que não mudou em nada em minha vida. Quer dizer, mudou o que eu tô contando aqui, né? Mas a criança começou a chorar. O povo passava perto, pensava que ele tava brigando comigo, mas era dois cabas com a camisa do América, e eu me fazendo aquela coisa. É verdade. Ele disse tanta coisa com o pobre daquele juiz, depois ele disse tanta coisa com o América, porque o América empatou, aí ele voltou. Eu sei que tinha um caba lá que o Elton me disse que ele era foda. Disse que aquele cara era grande estrela, não vou dizer não porque eu tenho medo de ser processado, e o estudioso e o enriquecendo, e o deixiquete não tem dinheiro pra pagar processo. E ele disse assim: olha, esse cara é cacete. A Nutridei paga o salário dele, a Unimed paga não sei o que lá. E eu disse: eita porra. Acredite, o bicho não conseguia nem acertar a bola. Ele foi chutar a bola, ele errou. Ele chutou por cima da bola e ele caiu. Parecia uma pelada. Eu não sei porque aquele bicho era foda. Eu não sei porque aquele bicho é rico. E eu não sou. Eu nunca errei uma questão nas vésperas do Enem. Eu nunca errei uma questão na véspera do vestibular. Mas eu sei que ele ganhava 80 mil reais, que eu achava isso muito dinheiro, e o Wellington me disse: o que é que política tem a ver com futebol? Tudo. São relações sociais. São relações hierárquicas. Você cria identidade. O cara se encontrou comigo no diabo do supermercado e bateu um papo comigo como se eu fosse amigo dele há 1 milhão de anos. Não tem hierarquia. Você percebeu que é uma comunidade gigantesca? E essa comunidade, ela não pensa, ela só sente, ela só diz palavrão, ela só tem alegria, ela só tem tristeza, ela só tem sofrimento. É o 7-0 na Alemanha, que tem uma ruma de gente chorando, se sentindo traído. A mesma coisa acontece quando eu assisti um jogo do Brasil e da Bélgica na Copa do Mundo. Eu tava em São Paulo, num bar, assistindo o jogo, e quando o Brasil levou o segundo gol, uma doidinha gata, ela se levantou, foi pra perto da tela da televisão e deu o dedo assim, ó, pá! Bando de filho de puta, vão tomar no cu, seus traidor! Só que isso era com os jogadores brasileiros. Já pensou? Já pensou como as pessoas se envolvem, como as pessoas precisam disso para poder gritarem, como as pessoas precisam desse tipo de coisa para se fazerem, as pessoas precisam disso para liberar suas raivas, suas frustrações, seus medos. Olha como é catártico. Pronto, futebol. A política também é catártica. É o povo se matando por causa de Lula e de Bolsonaro. É o povo se matando pelo vermelho, verde e amarelo. Porque o nosso país, as cores nacionais, elas foram apropriadas por partidos políticos. Você já parou para perceber nisso? O verde e o amarelo não é meu. O verde e amarelo não é seu. O verde e amarelo não é de partido político. O verde e amarelo é do país. O verde e amarelo
é da nação. Em outros lugares, isso é inadmissível. Em outros países, isso é impensável. Em outros países, isso é símbolo de uma distorção política e ideológica gigantesca. Mas no nosso país, as pessoas acham que usar a bandeira nacional é um símbolo partidário, é um símbolo de posicionamento político. Futebol e política tem tudo a ver. Futebol e política tem que ser discutido, sim. Eles não podem servir de ferramenta de briga. Eles não podem servir de campo de batalha para briga, para discussão. Sabe o que é que nós brasileiros temos que fazer quando discutimos política? É nos posicionar por favor do nosso país. Nos posicionar para que as pessoas que estão lá eleitas cumpram a obrigação delas. Não é fechar o STF, não é fechar o Congresso Nacional, é exigir reforma, é exigir mobilidade, é exigir mudança. É exigir que o nosso país saia da miséria que colocaram a gente. Sair do nosso país é perceber, pensar o nosso país, é exatamente perceber essas situações e essas questões. Isso é discutir política, isso é discutir futebol, isso é discutir aquilo que nos faz ser brasileiros e pessoas melhores. Já parou para perceber nisso? Se você fizer a sua própria parte, como a gente vai ser melhor, faça só a sua parte. Não precisa ir para o meio da rua, não. Faça a sua parte. Tenha suas exigências. E aí, deixa eu te dizer, até o próximo episódio do Deixe Quieto.